Palavra eterna do nosso Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Há uma condição maravilhosa quanto àquela que o Senhor nos concedeu aqui na terra, nesse mundo, em todas as gerações. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, povo de Deus, igreja do Senhor, escolhidos, amados em todas as épocas. Amados, o mundo sofreu e tem sofrido o impacto impressionante devido a esse vírus. Em muitas regiões, até sem precedentes. De um modo geral, um impacto fortíssimo, extenso, chocante e traumático, inclusive o nosso país, o nosso contexto. E o mundo criado por Deus, ele está dividido em duas classes de pessoas. Aqueles que já são de Deus, como em outras épocas também. Aqueles que foram de Deus e já estão na glória com o Senhor. No passado, aqueles que não foram. No presente, aqueles que são raça eleita, nação santa, separada, exclusiva, única. E aqueles que ainda não são e não estão nessa condição. E as reações são naturalmente diferentes, serão diferentes. Os que não são de Deus, os que ainda não têm Deus, e os que são de Deus, e os que estão com Deus, continuam com Deus, estarão continuamente sendo dele, na dependência dele, vivendo na presença dele, na perspectiva dele. Nós, nessa condição dada por ele, Senhor, somos os que vivem pela fé. Somos os chamados para estarmos também lidando com isso. Jamais como super homens, super mulheres, super crentes, super espirituais, jamais, nunca, porque não somos e nunca seremos, jamais. Mas aqueles que estão lidando sempre na vida, em todas as épocas, e por certo essa, segundo os estudiosos, quem sabe a pior de todas as gerações nesse mundo globalizado. E fomos chamados para continuar fazendo, exercendo tudo que se relaciona a essa fé e nessa condição de povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva dele. A primeira grande bênção desta verdade maravilhosa, divina e espiritual, é que nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Que bom que muitos ainda também serão, muitos virão ainda a essa condição. Mas nós somos o povo da fé. Pelo mundo todo, nós somos o povo da fé. E Paulo vai escrever na sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7,
que nós vivemos pela fé e não pela vista. Vivemos pela fé e não pelo que estamos vendo, presenciando. Não deixamos de também sofrer as possíveis consequências, quem sabe esse extenso e difícil impacto emocional na vida de muitos, psicológico, mas nós não vivemos na dependência destas condições. Nós vivemos pela fé, porque é uma condição dada por Deus. Quando, o porquê, a razão, as causas são situações que fugirão inteiramente à nossa responsabilidade de darmos respostas, porque nós vivemos pela fé. Vamos continuar vivendo pela fé. Sabemos que todas as coisas que acontecem nesse mundo são do pleno e absoluto conhecimento de Deus. E Ele nos chama a essa condição do povo da fé, para em todas essas e outras que poderão ainda advir, na condição de peregrinos nessa terra estranha, nesse mundo mau, cujo o lugar nosso definitivamente não é, nunca seria e nunca será aqui. E, por certo, aqui na terra, nesse mundo, de fato, é o lugar das coisas estranhas, dos males, das pestes, da corrupção, do sofrimento, da dor, das decepções. São coisas daqui da terra, daqui nesse mundo. Agora, os que são da fé, como povo da fé, de propriedade exclusiva de Deus, buscam as coisas do alto, pensam nas coisas do céu, do alto, porque a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos direciona, a Bíblia nos exorta, nos ensina que o nosso pensamento, a nossa busca constante precisa estar nas coisas do alto, voltadas para as coisas de Deus. E nós, com isso, nos apegamos e vamos nos apegar sempre a esse Deus maravilhoso. Porque essa é a condição deixada e dada por Ele como povos da fé, povo exclusivo da fé, propriedade exclusiva de Deus. E temos essa condição no mundo todo, totalmente diferenciada, completamente diferenciada. E aí nós nos apegamos a esse Deus, a esse que é o nosso proprietário, esse Deus maravilhoso. Eu vou estar lendo uma outra versão na Bíblia da Linguagem de hoje, que diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo, ou seja, povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. É uma condição completamente diferenciada. E daí, nessa condição dada por Deus, o que fazer? Quando fazer? Onde fazer? De que forma?
nem sempre teremos as respostas. Nem sempre poderemos também dar as devidas soluções. Mas nessa condição dada graciosamente por Deus a nós, nós podemos sim estar a todo tempo, em toda situação e durante o tempo que for, agradando a Deus. Agradando a Deus. Em tudo dando graças. Fazendo de forma tal que agrade ao Senhor e até descobrindo biblicamente, piedosamente, humildemente, formas pelas quais possamos estar agradando a Deus, criando, ainda que nesse tempo, condições para agradarmos mais ainda a Deus. É um momento de muita reflexão, de busca, de procura. Quando não sabemos, inclusive, o que fazer em determinadas situações, e conforme essa que estamos vivendo. Uma opção bíblica, espiritual maravilhosa, é de estarmos agradando ao Senhor, conversando mais com o Senhor, falando mais com Ele, contando, clamando, buscando, batendo, procurando cada vez mais. Nós vamos encontrar esta experiência na palavra de Deus, nos homens, nas mulheres e nos povos das gerações, dos escolhidos de Deus, fazendo isso, sempre na perspectiva de que Deus está esperando da nossa parte essa atitude, esse comportamento de estarmos agradando a Ele. Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar, achar, invocar, porque Ele continua perto, Ele estará perto, porque nós somos dele, nós somos o povo dele. O povo dele é uma condição que nós não escolhemos, não optamos, mas Ele graciosamente nos escolheu, nos inseriu pela graça do Senhor Jesus a essa condição de povo dele, povo exclusivo dele. E no mundo todo, pelo mundo afora, somos o povo de Deus. E somos o povo da oração. Somos o povo da oração. O povo de Deus seremos no mundo todo. No nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, pelo mundo afora. Somos o povo dele. Mas somos também o povo da oração. Somos o povo da oração. Condição dada, deixada por esse Deus maravilhoso e eterno. Só Ele, de fato, poderia nos proporcionar uma condição tão diferenciada, com todo o temor ao Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. Em tudo, porém, em tudo, olha a bênção da orientação, do ensino da palavra de Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas. E de que forma nós as fazemos conhecidas de Deus? Através da súplica, da petição, da oração e com gratidão, agradando ao Senhor. Paulo vai escrever em 1 Timóteo 2, versículo 1, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em todo o mundo, pelo mundo afora. Salmo 28, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha.
ouve minhas vozes súplices, orai sem cessar. É uma condição do povo de Deus, do povo que ora, do povo que está e terá sempre essa condição maravilhosa dele, de ser dele, de pertencer a ele, de forma exclusiva. Povo que em tempo como esse, de crise, tem a opção de orar, independente da hora, do dia. Quanto custa isso? Quanto custará essa prática? Quanto nos custou até aqui? Nada. Qual o limite de tempo? Não existe. Temos toda a liberdade possível dada pelo Senhor. Qual o impedimento para isso? Não existe. Qual a proibição para isso? Não existe. Qual o empecilho para isso? Não existe. Qual a reclusão? Qual a quarentena que pode nos tirar esse privilégio como povo de Deus e povo da oração? E diante dessa condição vamos estar sempre agradando ao Senhor e reconhecendo que somos dependentes dele, que vivemos pela fé, que o nosso recurso é a oração a esse que é o nosso Deus, e que nós temos e teremos sempre somente um Deus, um único e verdadeiro Deus, um Deus que ouve o que nós pedimos, um Deus que cura todo mal, um Deus que guarda a nossa vida, um Deus que é o nosso Deus Jeová. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da oração. E a palavra diz que nós somos também a igreja exclusiva de Deus, sacerdócio real. A igreja do Senhor Jesus nesse mundo. A igreja que jamais será derrotada por nada, por ninguém, por nenhum poder, por nenhum sistema, por nenhuma ideologia. Jamais será derrubada, eliminada, destruída, desfeita, jamais irá desaparecer, e não será uma peste, um vírus, uma epidemia, uma pandemia que irá de fato conseguir aniquilar esta igreja do Senhor. Essa igreja que é você, essa igreja que sou eu, essa igreja que somos nós, o povo da fé, o povo de Deus, o povo da oração em todo o mundo, corpo de Cristo, invencíveis, mais que vencedores, unidos sim, com os templos fechados, mas na sala, no quarto, na varanda, na cozinha, nossa conexão é Cristo. Estamos ligados ao Senhor, Ele é a cabeça do corpo, nós somos os membros, estamos juntos, vamos continuar juntos. No Brasil, nesse país, em todos os outros países, em todo o mundo, nós somos a igreja do Senhor. Essa igreja maravilhosa do Senhor. E somos também o povo da cura, o povo que faz parte da cura. Nesse contexto todo, o que fazer, como fazer, onde fazer, de que forma, quais os recursos. Nós somos parte da cura, constantemente, obedecendo na condição de cidadãos, os protocolos, as recomendações, sendo responsáveis, observando os cuidados necessários, mas assumindo acima de tudo a nossa condição espiritual, de povo da fé, povo que ora, igreja de Deus, esses que fazem parte da cura, e pelo mundo afora, nessa condição de Deus, povo de Deus, pessoas de Deus, cientistas de Deus, médicos de Deus, enfermeiros de Deus, as pessoas que cuidam da higiene dos hospitais, bem como das cidades, dos bairros, em meio a tudo isso, são de Deus, os governantes de Deus, em toda a faixa da sociedade, em todas elas, o
povo de Deus ali está. O povo da fé está. O povo que ora está. A igreja de Deus está. Todos fazem parte dessa cura, desse processo de cura. Somos o povo do Deus soberano absoluto. Absoluto. Que governa tudo e todo. Do povo da Bíblia, do povo da história, do povo da igreja, do povo de hoje que somos nós. Nessa condição de exclusivos de Deus, somente dele, absolutamente dele, que nada soberanamente escapa ao seu pleno conhecimento, pleno domínio, pleno poder. A causa, vamos voltar à condição tão sofrível do mundo, a causa, a origem desse vírus, a Bíblia responde. A origem está lá no Éden, a origem está no pecado, na desobediência, na corrupção. E Deus continua sendo Deus, nunca deixará de ser Deus, continuamente nos dando a essa condição, reafirmando, nos assegurando essa exclusividade maravilhosa de ser dele, de ser povo da fé, da oração, de ser a igreja aqui na terra, a noiva de Cristo, aqueles que fazem parte da cura e que desfrutam dessa soberania maravilhosa desse Deus, que fortifica, que consola, que consola, que consola e que faz a obra repetidamente, assim como as suas misericórdias que se repetem todos os dias, em todas as manhãs. Então, apesar do mundo estar impactado, traumatizado, sofrido, castigado por um agente ainda desconhecido, terrível, mas nós temos um Deus soberano, um Deus que estará acima de qualquer situação, por mais terrível, por mais tenebrosa, por mais assustadora, ameaçadora, que é o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus do seu povo, o Deus que nos concedeu a fé, o Deus que nos inseriu a igreja, o Deus que de fato ouve a nossa oração, que nos deixou a condição de sermos parte da cura, não da doença, mas da esperança, de firmados na promessa dele, isso a cada dia, a cada instante, em todo o tempo. Por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos raça escolhida exclusivamente do Senhor, unicamente do Senhor, sacerdotes dele que é rei, nação completamente dedicada a Deus, em todo o mundo, a partir da nossa condição aqui, aonde você está, meu irmão, onde você está, minha irmã, povo que pertence a ele, jamais deixará de pertencer, escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, e agora, e nesse tempo, nesse período, anunciar. Envie uma mensagem, faça uma ligação, transmita de alguma forma os atos poderosos de Deus. Eles estão acontecendo, eles não deixaram de acontecer, eles estão acontecendo atualmente pelo mundo afora. E ele nos chamou dessa condição tenebrosa para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Antes não conhecíamos a misericórdia do Senhor, mas agora recebemos e vamos receber diariamente as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. Vamos viver nessa perspectiva, como povo de Deus, povo da fé,
povo da oração, povo que faz parte da cura, povo que veio para resplandecer a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.